Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham em nossos estudos espíritas. Hoje nós queremos abordar um pouquinho duas ideias com as quais nós convivemos frequentemente no âmbito espírita, que são as ideias do planejamento reencarnatório e do livre-arbítrio. Isso porque, quando nós pensamos em planejamento reencarnatório, lembramos que temos alguns eventos em nossas existências que são eventos pré-determinados, como, por exemplo, a família na qual nós vamos reencarnar, outros tipos de laços afetivos, como as amizades e mesmo o matrimônio. Temos outros eventos, como possivelmente dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, do corpo e assim por diante. E diante desses eventos pré-determinados, muitas pessoas se perguntam como é que fica a questão do livre-arbítrio, já que temos certos eventos pelos quais, inevitavelmente, teremos que passar. Nós podemos ainda agravar um pouquinho mais essa questão quando retiramos da questão de número 872 de O Livro dos Espíritos 4 elementos que influenciam profundamente nas nossas escolhas do dia a dia. Essa questão de número 872 traz para nós um resumo teórico do móvel das ações humanas. Ali Allan Kardec está estudando aquilo que nos leva a agir. E então, se nós temos agora esses 4 elementos que influenciam muito em nossas atitudes, nós também temos a ideia de um livre-arbítrio cerceado. Esses 4 elementos são o meio no qual nós nascemos, que certamente nos influencia, nascemos e vivemos nesse meio. As influências espirituais que nós recebemos estando aqui encarnados, as circunstâncias próprias da vida, como as provas e expiações que nós já citamos agora há pouco, as dificuldades, as aflições da vida, e também uma parte do nosso patrimônio espiritual, que são as nossas más tendências. Além disso, nós podemos somar ainda um terceiro elemento que pode trazer uma certa confusão em respeito ao nosso livre-arbítrio, que é a providência divina. Nós lemos, por exemplo, no item 8, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Então nós devemos levar ainda em consideração a providência divina em nossas vidas, já sabendo de antemão que Deus, sendo soberanamente bom e justo, não deve impor aos seus filhos nenhuma espécie de mal, e nem levar nenhum de seus filhos a praticar aquilo que seria o mal. No entanto, nós ainda temos esses 3 elementos como elementos que parecem diminuir bastante ou limitar bastante o nosso livre-arbítrio. Os eventos pré-determinados para a nossa reencarnação, só recapitulando, né? Esses eventos pré-determinados, as circunstâncias diversas da própria reencarnação e a providência divina. Agora, para a gente começar a pensar um pouquinho em como resolver esse problema, pois devemos preservar a ideia do livre-arbítrio como sendo pleno para o espírito, o livre-arbítrio deve estar sempre na sua plenitude, em condições normais de uma reencarnação, em condições em que o espírito goza de seu pleno juízo, porque o livre-arbítrio está exatamente na base das leis morais, na base do funcionamento das leis morais. Nós só temos mérito em nossos acertos porque escolhemos livremente acertar. E só temos que refazer, só temos que reparar o mal que praticamos justamente porque escolhemos livremente praticar aquele mal. Se não fosse assim, a justiça de Deus não funcionaria, pois não poderia atribuir culpa em nossos equívocos e nem mérito em nossos acertos. Então a gente precisa preservar o livre-arbítrio. Agora, para a gente começar então a analisar essa questão, será bastante eficiente para nós pensarmos em uma distinção do que é o livre-arbítrio e o que é a liberdade. É claro que não vamos fazer o exercício aqui de pensar no que seria a liberdade em si mesma, mas nós vamos tentar trazer a ideia espírita a respeito da liberdade.
A liberdade, que é uma das 10 leis morais, está no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Comumente, nós teríamos uma tendência a admitir que a liberdade é a ausência de limitação. Portanto, a liberdade absoluta seria a ausência absoluta de limitação. Não termos limitação para nada. O que nos levaria a pensar que liberdade seria a gente poder fazer o que a gente quer, quando e como a gente quer. Bem, mas como somos espíritas, todos nós entendemos que nós somos espíritos encarnados e, portanto, temos no mínimo 2 âmbitos da existência no qual nós precisamos considerar essa ideia de uma liberdade plena, de uma liberdade absoluta ou da liberdade em si mesma. O âmbito físico e o âmbito espiritual ou moral. Muito bem. Se é assim, imaginemos que nesse instante fôssemos admitir a ideia de uma liberdade absoluta. Isso traria para nós sérias consequências. Teríamos que abrir mão de certas leis imutáveis, leis criadas por Deus, que nos auxiliam em nosso progresso. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Por que eu digo que teríamos que abrir mão de leis? Porque a lei é um elemento de restrição à liberdade. A lei diz como nós devemos agir. E só para a gente imaginar uma dessas leis que a gente teria que abrir mão, nós podemos imaginar, por exemplo, na lei de causa e efeito. Vamos imaginá-la primeiro no nosso aspecto físico, material. Ora, se nós abríssemos mão da lei de causa e efeito, imaginando, por exemplo, uma caminhada simples, cotidiana, comum, nós diríamos, olha, por um lado seria bom que nós não tivéssemos o efeito do cansaço em nosso caminhar. No entanto, nós abriríamos mão também de um outro efeito, que é o efeito do deslocamento. Não tem lei de causa e efeito, não tem efeito algum, não é? A gente só se desloca porque a gente caminha. A gente chega de um lugar ao outro por causa da nossa caminhada. A caminhada é a causa, o deslocamento e a chegada ao ponto desejado é o efeito. Então correríamos o risco de caminhar sem chegar a lugar algum. Isso pode parecer um pouco trivial a princípio, mas pensemos em todas as nossas ações do dia a dia, inclusive nos nossos trabalhos profissionais, e imaginemos que trabalhássemos sem produzir efeito. Portanto, não teríamos produto nenhum de nosso trabalho aqui no planeta Terra. Assim, isso que a gente imagina ser uma liberdade plena, de fato não seria uma liberdade, mas seria uma improdutividade, já no campo material. No campo moral, nós teríamos uma consequência parecida e um pouco mais devastadora para nós. Uma consequência que nos impediria de chegarmos ao nosso progresso. Isso porque nós temos, imaginemos, né? Temos na doutrina espírita uma frase bastante conhecida, que é a frase que diz que a colheita é livre, que o plantio é livre, mas que a colheita é obrigatória. Essa frase nada mais nos traduz do que exatamente a lei de causa e efeito. Está dizendo que as nossas atitudes de hoje são a semente lançada no terreno da vida e que o efeito a gente pode observar, o fruto a gente pode observar nas reações das outras pessoas, nas reações do meio no qual nós vivemos em relação às nossas atitudes. Então, se a gente não tivesse esse efeito no campo moral, a gente não teria a capacidade de analisar as nossas atitudes, pois as nossas atitudes em grande parte são analisadas pelos efeitos que elas causam. E aí a gente pode analisar se a gente agiu no bem ou agiu no mal, para evitarmos repetir agir no mal e para justamente repetirmos as nossas ações no bem. Então, no campo moral, nós perderíamos a capacidade própria de avaliação e a capacidade própria de escolher o nosso progresso. Então, no âmbito moral, não estaríamos sendo também plenamente livres, mas estaríamos sendo inconsequentes. Improdutividade e inconsequência, no mínimo, se quiséssemos pensar em liberdade nesses termos, como ausência total de limitação. Por isso, o Espiritismo nos ensina que existe liberdade para nós, embora exista
limitação. Quando Allan Kardec começa no capítulo 10 da Lei de Liberdade a estudar esse tema da liberdade, nas questões 825 e 826, ele justamente pergunta aos espíritos superiores se há no mundo posições em que o homem seja plenamente livre. E eles dizem que não, porque nós precisamos aqui no mundo conviver com outras pessoas. Então, novamente, nós temos como consequência dessa resposta as nossas limitações espaciais da convivência com outros indivíduos, com o nosso próximo, e temos as limitações morais, que são a preservação do direito das outras pessoas. Embora tenhamos essas limitações, são elas mesmas que nos tornam livres para viver em sociedade e viver bem em sociedade. Então, embora nós admitamos certas limitações para esse momento evolutivo, nós também admitimos que existe liberdade em certo nível. Liberdade que vai sendo conquistada de acordo com o progresso do espírito. Mas, na questão 833, Allan Kardec, que já continuava pesquisando sobre esse tema, indagando os espíritos superiores, quer saber se existe algum âmbito da nossa vida em que nós, ou âmbito no qual nós tenhamos uma liberdade absoluta ou plena. E a resposta é que sim. Existe um âmbito de liberdade absoluta e plena na nossa existência terrena, que é o âmbito do pensamento. E agora a gente tem uma resposta na qual a gente precisa pensar bastante no nosso dia a dia e levar em consideração em todas as atitudes cotidianas. Isso porque ela elimina, por si só, um problema colocado no começo das nossas reflexões, que é o problema das influências espirituais. Nós somos livres para pensar o que quisermos, quando quisermos e quando quisermos. E o limite do nosso pensamento é o limite do nosso conhecimento ou da nossa imaginação, que para nós ainda é algo bastante extenso. Agora, sabemos, por outro lado, que se os nossos pensamentos são pensamentos perniciosos, pensamentos de baixa vibração, são pensamentos ruins, nós sabemos que atraímos pelas leis de afinidade espíritos desencarnados que pensam exatamente igual a nós. E que se por outro lado são pensamentos bondosos, pensamentos caridosos, pensamentos de progresso e pensamentos no bem, atraímos para perto de nós espíritos que pensam também dessa mesma forma. Então, no íntimo da questão está a possibilidade que todos nós temos de escolher os espíritos que nos acompanham e que, portanto, nos influenciam aqui no planeta Terra a agir de tal ou de tal forma. Responsabilidade única e exclusiva de nós mesmos. Ainda pensando nesses termos, nós devemos admitir que o âmbito no qual Deus nos deu a maior liberdade deve ser o âmbito no qual nós devemos ter o maior cuidado e a maior atenção aqui no planeta Terra. Pois se sofremos influências para agir, que sejam influências boas. Somos nós mesmos os responsáveis pelos cuidados, pelas limitações em dirigir os nossos pensamentos para que eles estejam de acordo com as leis divinas. Eu acho que agora a gente já tem material suficiente para pensar que a liberdade, pensada em termos plenos, não é a mesma coisa que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio será, então, um dos elementos da nossa liberdade plena. E ele está sendo estudado dentro dos domínios dos aspectos morais da existência. Assim, a gente pode começar a pensar um pouquinho nele agora, para a gente ver como a gente vai preservar o livre-arbítrio diante das questões que ainda nos faltam, né? As circunstâncias diversas da vida e a providência divina. Na questão de número 399 de O Livro dos Espíritos, nós lemos que o espírito goza sempre do livre-arbítrio. E essa frase é maravilhosa. Ela quer dizer que nós sempre temos o livre-arbítrio. Essa capacidade própria de todos nós de análise, de avaliação entre o bem e o mal e de escolha na prática, na atitude entre o bem e o mal. Continua a resposta à questão 399 dizendo: em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não
uma coisa procedente à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Aqui a gente tem já a resolução de um outro problema em relação ao planejamento reencarnatório, pois a resposta aqui é bastante clara: nós participamos do nosso planejamento reencarnatório e decidimos com antecedência alguns dos principais eventos pelos quais nós passaremos e que teremos que agir, que teremos que enfrentar. Portanto, o planejamento reencarnatório é algo próprio do espírito. É algo que ele mesmo determinou para si com o conhecimento de causa de suas encarnações passadas e do progresso que ainda precisa realizar. Ainda assim poderíamos dizer: mas ora, se tivermos que passar inevitavelmente por uma doença, por que a providência divina não a retira da nossa existência? Bom, Deus respeita muito as nossas escolhas, preserva o nosso livre-arbítrio. E ainda assim, seja qual for a limitação pela qual nós escolhemos passar, nós devemos levar sempre em consideração que as nossas atitudes anteriores a essa escolha fazem com que ela se agrave ou com que ela se atenue. E ainda assim, diante dessa limitação, seja ela qual for, a ruína financeira, o afastamento de um ente querido, uma doença, nós podemos e devemos escolher agir no bem ou no mal, diante dessa prova ou diante dessa expiação. Portanto, o livre-arbítrio está plenamente em seu funcionamento, plenamente preservado, mesmo diante desses processos que a vida nos traz. Justamente por isso, na questão 843, a gente lê que se o homem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir ou de obrar. E que a fatalidade, já na questão 851, existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova a sofrer. Assim a gente agora tem um amplo leque de possibilidades para a gente pensar a nossa reencarnação e pensar como a gente vai agir diante daquilo que a vida nos apresenta no nosso dia a dia. E o livre-arbítrio se dá plenamente diante de cada uma dessas experiências. E a gente descobre com a doutrina espírita que o livre-arbítrio, exatamente como a liberdade, cresce. Ele aumenta conforme a gente vai adquirindo novas experiências e que ele se forma quando o espírito adquire a consciência de si mesmo. Isso está na questão de número 122 do Livro dos Espíritos. Portanto, a liberdade e o livre-arbítrio são conquistas do espírito. Agora, uma questão que ainda pode nos ajudar bastante a esclarecer o terceiro ponto que ainda falta do início das nossas reflexões, que é em relação à providência divina, é sabermos como é possível que Deus tenha nos criado como espíritos simples e ignorantes que em certo ponto conquistam o seu livre-arbítrio e passam a reencarnar em corpos humanos, já com faculdades adiantadas em relação ao reino animal e ao reino vegetal. O que acontece quando o espírito ainda não pode decidir por si mesmo em relação às suas encarnações? É justamente o que Allan Kardec pergunta na questão de número 262. Esses espíritos simples e ignorantes não podem decidir. E como é que isso acontece? Allan Kardec recebe a seguinte resposta: Deus lhes supre a inexperiência, traçando-lhes o caminho que devem seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Então a providência divina age em nossas vidas sempre de modo a nos dar o que precisamos para o nosso progresso. E quando a gente começa a ter condição de escolher por nós mesmos, então a providência divina nos deixa a nossa escolha para a nossa responsabilidade. Agora, se retornarmos um pouquinho àquele problema que expomos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando algumas tribulações são impostas, e a gente prestar bastante atenção no texto,
a gente vai ver que elas são impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Assim, a gente descobre que a providência divina age ou interfere em nossas vidas quando há inexperiência ou extrema ignorância, inferioridade ou má vontade. No entanto, sempre em favor da utilidade da situação para o progresso do espírito. Então a gente vê assim que Deus é aquele Pai que cuida, que preserva e que coloca na vida de seus filhos tudo aquilo que é importante para eles em termos de produtividade e de progresso. Portanto, das consequências de nossas atitudes. É assim que as leis do Pai são boas de seguir. Nós aprendemos com elas que é bom seguir a lei, que o aspecto, a liberdade se dá em escolhermos seguir as leis de Deus. Quando nós entendemos finalmente essa situação, a gente volta à questão de número 872 do Livro dos Espíritos e a gente compara essa questão ao que está escrito na questão de número 804. A gente tira alguns trechinhos de cada uma delas. Vamos começar pela questão 804. A gente descobre que as diferenças entre os homens são por conta justamente desse desenvolvimento, desse progresso que é feito pelo livre-arbítrio. E a gente tem uma frase muito interessante que diz que a diferença entre os homens está na diversidade do grau da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então olha aqui o livre-arbítrio aparecendo com toda a sua clareza no âmbito do aspecto interior do espírito, no âmbito do aspecto moral, de suas escolhas, de suas experiências e de sua vontade em agir. E na questão 872 nós temos a aproximação, mais uma vez, de uma outra palavrinha importante com o livre-arbítrio. Aqui nós temos o livre-arbítrio identificado com a vontade, né? Na questão 804. O livre-arbítrio, a vontade é o livre-arbítrio. Na questão 872 lemos, ora, quem diz vontade diz liberdade. Então vontade, liberdade e livre-arbítrio estão sendo entendidas aqui sob o aspecto moral, embora tenhamos limitações e restrições da parte de nosso próprio planejamento reencarnatório, da parte da providência e das provas e expiações e circunstâncias da vida, sempre entendendo que nunca há fatalidade nos atos morais da vida, ou nos atos da vida moral. Isso também é uma frase da questão de número 872 do Livro dos Espíritos. É por aqui que a gente passa a entender agora que Deus não apressa expiação de espírito algum, que ele espera, mas que quando há, como dizíamos agora há pouco, inferioridade ou má vontade, ele age através de sua providência. Isso pode ser encontrado na questão de número 262A de O Livro dos Espíritos. Pensando agora um pouquinho tudo isso que nós falamos, nós precisamos transferir para a experiência prática do nosso dia a dia esse conhecimento e lembrar de várias circunstâncias que a vida nos apresenta e que são de escolha única e exclusiva de quem passa por essas situações. Embora tenhamos as influências do meio, influências espirituais e tudo mais que a gente viu, a gente leva em consideração agora que, por exemplo, o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é extremamente prejudicial para o espírito, porque limita, sim, a sua liberdade no aspecto físico, quando lhe tira as suas aptidões físicas naturais, né, limita essas aptidões, mas principalmente porque faz com que esse espírito abra mão, ainda que temporariamente, da maior ferramenta que Deus nos deu para o nosso progresso, que é o livre-arbítrio. Quando nós estamos sob a influência de drogas, nós não temos a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de arbitrar em seu pleno funcionamento. E aí então a gente pode cometer alguma atitude infeliz e sofrer as consequências. Bem, toda vez que nós temos a nossa liberdade cerceada pela vida, a vida está querendo dizer algo para nós. Quando nós, no exemplo citado, ingerimos drogas, percebemos que ficamos
fisicamente e espiritualmente limitados. Agora, quando é a vida que traz essa limitação de nossa liberdade, a gente precisa identificar no nosso âmbito individual e no âmbito coletivo qual é o recado que a vida está querendo nos trazer. Pois todo o cerceamento de liberdade, como temos visto até agora, até esse instante do nosso estudo, existe com uma única função: mostrar ao espírito o caminho correto para o seu progresso, de modo mais fácil, mais tranquilo e mais rápido. Então pensemos um pouco no nosso momento de hoje, não é? Em que nós vivemos um momento de cerceamento coletivo de liberdade, um momento em que a humanidade toda vive um isolamento social, em que a humanidade toda está reclusa, e imaginemos o que esse momento de reclusão quer dizer para cada um de nós, para cada vida que está sendo vivida aqui no planeta Terra. O que é que nós temos que aprender? O que esse evento traz para nós de incômodo e como esse incômodo deve ser interpretado pelo nosso livre-arbítrio? Porque, às vezes, estou incomodado no meu isolamento social e o que eu posso fazer para mudar esse incômodo, o que eu tenho que tratar em mim mesmo. A gente vai crescer muito com essa pandemia que nós estamos tendo e certamente ainda mais se entendermos que essa liberdade cerceada que nós estamos tendo agora nos leva necessariamente a essa viagem interior, individual, que certamente irá transformar também todo o aspecto coletivo do planeta Terra, para que nós possamos de fato entrar nesse planeta de prova, sair desse planeta de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração que está no nosso horizonte bastante próximo. E as promessas da doutrina espírita e os estudos espíritas são muito bons acerca desse respeito e nos levam a imaginar um futuro muito mais feliz. Por exemplo, quando nós estudamos o item 8 também do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores, nós lemos as condições da vida num planeta feliz. E quando nós lemos essas condições, a gente fica imaginando o quanto a gente ainda vai crescer no nosso livre-arbítrio e o quanto a gente ainda vai poder exercer a nossa liberdade. Pois esses espíritos superiores nos dizem que em planetas felizes a forma é sempre a forma humana, mas ela é embelezada. Ela é uma forma que é aperfeiçoada e purificada. Diz que a locomoção nesses planetas se dá ao prazer de nossa vontade. Olha aqui o âmbito pleno da nossa liberdade se mostrando, não é? A gente tem vontade de se locomover e se locomove sem termos esforços físicos. Que tanto a reencarnação como a desencarnação não são eventos tão tristes quanto aqui na Terra, que envolvem, por exemplo, o esquecimento do passado, no caso da reencarnação, e que envolvem essa falta de contato com o plano espiritual, de forma mais incisiva e direta, no caso da desencarnação. Esses espíritos estão livres das doenças corpóreas. A relação entre os povos é sempre pacífica e uma relação no amor. E a gente vai vendo que a matéria pouca influência exerce sobre esses espíritos que têm a forma física, novamente, exatamente em acordo com aquilo que lhes traz a sua vontade. Ele tem vontade de se parecer com uma encarnação que ele teve em tal época e se apresenta daquela forma. Imaginem, né, essa capacidade dada a espíritos do nosso porte evolutivo que ainda se incomodam tanto ou que ainda se movem tanto pelo orgulho e pela vaidade. Imaginem, né, como seria a aparência de nós todos aqui na Terra. E como isso ainda mexeria com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Então Deus é muito sábio na sua criação, nas suas leis, e dá a cada um dos seus filhos aquilo que eles precisam para a sua evolução e o contexto que eles têm que viver em sua própria evolução, sem praticar injustiça alguma em nenhum evento da nossa vida. É esse o plano de Deus para nós quando
nos coloca sob o registro das reencarnações, das influências que sofremos e nos dá, apesar disso tudo, o livre-arbítrio. A lei divina outorga ao espírito a liberdade progressiva de acordo com sua evolução. E assim, aos poucos, nós vamos ganhando a liberdade da influência do corpo físico, do meio em que vivemos, e a gente vai aprendendo a estar cada vez mais em concordância com as leis divinas e, portanto, sermos colaboradores da providência divina, sem que ela interfira diretamente, precise, interferir diretamente na nossa existência. Assim nós aprendemos que essa dicotomia, ou melhor dizendo até, aquela luta eterna entre o bem e o mal, que segundo muitos antigos moveria o mundo, moveria o universo, é algo que não existe. Que de fato o que existe no universo é a supremacia do bem. Deus Todo-Poderoso, supremo poder, bondade e justiça. E que a grande guerra entre o bem e o mal se dá apenas para espíritos ainda em processo de evolução, talvez em planetas de provas e expiações como o nosso, precisando aprender o caminho do bem, através da sua convivência com o mal. Convivência essa que pode ser abreviada. Está no íntimo humano, no íntimo de espíritos, no nosso patamar evolutivo, e essa questão do mal. Essa questão que deve ser substituída aos poucos pela experiência plena e ampla do bem, que nos trará sem dúvida nenhuma a nossa liberdade tão desejada e que só pode ser alcançada através do bom uso do nosso livre-arbítrio, sempre pleno, sempre preservado pela justiça divina. E para a gente encerrar as nossas reflexões, eu gostaria de lembrar que essa proposta que está sendo feita nesse momento no planeta de provas e expiações, em grau coletivo, para todos os espíritos, também já foi feita individualmente a outros espíritos em outras épocas, e que agora é a nossa vez de aceitar um convite muito especial, o convite à aceitação e à aplicação das leis divinas em nossas vidas, o convite a reger a nossa vida pelo exemplo maior do Cristo, pelas leis que ele nos ensinou e pelo conhecimento que nós já temos de 3 revelações para a humanidade. E eu gostaria de lembrar nesse instante o convite que foi feito a Emmanuel, pelo próprio Jesus, na época em que Emmanuel atendia pelo nome de Públio Lentulus, um importante romano, que se encontrou certa vez com o Cristo para lhe pedir a intervenção do nosso Senhor em seu favor, em uma situação muito especial. Convido todos à leitura do livro Há 2000 anos. Circunstância essa na qual Públio ouviu as seguintes palavras de Jesus, que eu quero deixar como palavras finais para as nossas reflexões, em casa e no silêncio de nossas mentes. Jesus diz então a Públio: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. É esse o momento, o convite para esse momento que nós vivemos agora no planeta Terra. Transformarmos as nossas dificuldades em um cântico de liberdade, de progresso para toda a eternidade, fazendo uso da nossa vontade, do nosso querer, do nosso livre-arbítrio. E lembrando sempre que Deus permite que escolhamos realizar isso agora,
ou daqui a alguns milênios. A escolha é só nossa. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pela paciência, pela companhia nos estudos, e rogamos sempre a Deus que nos abençoe em nossa caminhada rumo a dias mais felizes e mais livres. Que assim seja.